Gente, resolvi fazer um vídeo extra aqui no meu canal diante do caso que deixou em choque a comunidade LGBT. Um vídeo fora do formato normal, quase sem edição, mas eu acho que é uma reflexão necessária. Eu li na imprensa um caso que está sendo tratado com uma certa superficialidade. Eu não esperava que fossem dar mais destaque mesmo, afinal, não são pessoas famosas o suficiente para merecer uma cobertura mais extensa na grande mídia. Na imprensa, nos sites, deram como um registro da morte de um homem trans, jovem, cumprindo uma espécie de sina da população trans no Brasil, a de morrer cedo. Pronto, a cobertura parou por aí. Agora, eu digo para vocês, para a comunidade LGBTQIA+, essa notícia é muito importante e impactante. Eu li muita coisa que comentaram nas redes sociais com muita tristeza. É uma discussão acalorada que envolve um vídeo de sexo vazado, uma enxurrada de ataques na internet e horas depois a morte de um homem trans. Já vou dizer que eu não vou falar da vida pessoal das pessoas envolvidas, não vou trazer nenhuma informação nova, aqui não é um canal de fofoca, pelo amor de Deus. Não quero aqui de maneira alguma expor ninguém. Eu vou trabalhar com informações que são públicas e sobre o que eu conheço dessas pessoas, que é muito pouco. O meu convite é a reflexão. Vamos falar do casal em questão. Pedro, HMC, homem gay cis, roteirista, já tinha trabalhado no Foro MTV, um programa muito bom, maravilhoso, para aquele momento pré-YouTube. Ele tem um canal aqui no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. E o canal dele tem uma pegada exclusivamente, ou quase exclusivamente LGBT, muito humor. Eu não consumo muito, já vi alguns vídeos, mas entendi a vibe ali. Ele é uma referência para os LGBTs, famoso, um verdadeiro influenciador. O que eu conheço do Pedro, eu sigo no Instagram, conteúdo engraçado, um pouco de exposição do corpo, mas até nesses momentos ele faz com humor, sempre incluindo uma piada, quase que como pedindo desculpas para postar. Ele é um cara engraçado. Eu o vi 2 vezes na vida. Na época em que eu conheci, ele namorava um menino cis. O outro menino desse casal, Paulo, um homem trans gay. Dele eu sabia muito pouco, só o que aparecia ali no perfil do Pedro mesmo. Sabia que ele era um policial, e eu acredito que por conta desse ineditismo de haver um homem trans ali na polícia, o Paulo ganhou notoriedade. Ele também era um influenciador. Pedro e Paulo eram um casal público. Suas vidas estavam expostas nas redes. Vídeos engraçados, pequenas esquetes. Pelo pouco que eu falei com Pedro, parecia mesmo que aquele casal da rede social, leve, bem-humorado, divertido e com uma pegada assim sensual, digamos assim, era aquilo mesmo. Eles eram os queridinhos da comunidade LGBTQIA+. Um casal em comum. Um homem cis e um homem trans felizes. Uma família. Uma referência. Uma prova de que aquela relação era possível. Um homem cis e um homem trans podem se amar, serem felizes, ter vidas funcionais, pagar boleto, viajar. O casal que, imagino eu, muitas pessoas gostariam de ser, de estar ali. Pedro e Paulo tinham um relacionamento abertamente aberto. Por que eu digo isso? Porque uma coisa é ter um relacionamento aberto, outra coisa é todo mundo saber, ou muitas pessoas saberem. Pedro e Paulo tinham um relacionamento abertamente aberto. Ok, agora o começo da história. E eu vou ser breve com a história porque é tudo público, eu não vou ficar explicando aqui, falando da vida pessoal das pessoas, eu vou falar o mínimo necessário para quem não conhece a história entender do que eu estou falando, do que está em jogo. Não faço fofoca aqui, vocês me conhecem. Vamos ao que é público. Pedro publicou um vídeo no seu Instagram fazendo sexo oral num rapaz. Vamos lá. O ato praticado, sexo oral, é um crime? Não. Algo antiético? Não. Estava enganando alguém? Não. Se o relacionamento de Paulo com Pedro não fosse aberto, seria um crime? Não. Estaria enganando uma pessoa, se esse fosse o caso. Por que isso mereceria a preocupação de alguém além do marido dele? Seria um problema de casal. O vídeo ficou menos de 1 hora no ar, pelo que eu li. O vídeo, claro, viola os termos e condições do Instagram. Nessa história toda, essa é a única atitude reprovável, publicar vídeo que tem um conteúdo que não pode ser publicado no Instagram. Foi sem querer, foi por querer, não sei. E me assustou, porque alguns sites deram isso como notícia. Porque qual é o interesse público dessa notícia? Não vou nem chamar de notícia, né, dessa informação. Qual é o interesse público?
Os sites acham que isso merece ser amplificado, se igualando às redes sociais. Isso era no máximo um meme e algo pessoal. As redes sociais compartilharam aquele vídeo, mas para que o jornalismo precisa levar esse debate moralista para um público maior? Até esse momento, os comentários das redes sociais eram em tom de piada. Tudo muito divertido. Parecia ter surgido um novo meme, protagonista Pedro. Seria ou não deslize? Foi de propósito? As pessoas se perguntavam isso. Algumas pessoas denunciaram a suposta traição sem saber da natureza da relação dos dois. Horas depois, chega a informação de que o namorado de Pedro, Paulo, havia morrido. E até que digam o contrário, na comunidade LGBT, todos tratam os dois eventos como conectados. Existe um tabu na imprensa em tocar no tema do suicídio. De novo, eu não sei se foi suicídio e eu me recuso a apurar essa informação porque essa é uma informação privada. Mas quando a imprensa diz que foi encontrado corpo, só uma única possibilidade que vem à cabeça das pessoas, né? E a imprensa também fala em suspeita de suicídio. No fim das contas, o entendimento é de que esteja tudo relacionado. Eu vou trabalhar com essa hipótese com a qual a imprensa trabalha e que deixou a comunidade LGBT em choque. A morte precoce de um homem trans gay casado com um homem gay cis. Eu me recuso a ler os comentários que eu li aqui. Eu passei algum tempo lendo esses comentários feitos entre o momento da divulgação do vídeo e da notícia da morte do namorado. E o que eu vi foi uma coisa nojenta. Gente que parecia estar, de certa forma, feliz por ter supostamente comprovado que aquele amor tão incomum era, sim, impossível. Gente aproveitando para dizer que homem trans não existe, seria uma pessoa doente. Gente indignada com a suposta traição, que não havia. Gente comemorando a suposta materialização da tese de que uma relação entre um homem gay cis e um homem gay trans não poderia ser tão feliz assim. Teve gente que estranhou a possibilidade de existência de um homem trans gay. Mensagens e mais mensagens transfóbicas e homofóbicas. É a apuração também do site Catraca Livre. Também tem essa apuração. Importante dizer que essa repercussão online, pelo que eu vi, foi quase que exclusiva na comunidade LGBTQIA+. Como veio esse público? Obviamente não sabemos como isso foi recebido pelas pessoas próximas do casal. A gente sabe o que é público. Vamos lá. O sentimento geral nessa história é de que a web botou combustível nessa fogueira. O coletivo, essa massa meio amorfa e sem nome, teria contribuído para o pior acontecer, a perda de uma vida. Resultado de um linchamento moral e de ataques que questionavam os sentimentos de duas pessoas. Eu li tudo isso, gente debatendo uma relação que não conhecia, seguidores que consumiam o conteúdo dos dois e julgaram a situação com a distância que separa um fã de um ídolo, ou seja, ninguém sabe a dinâmica do casal. Você sabe? Não sei. Muita gente se achando capaz de intuir o nível de amor ou o real desejo sexual de um pelo outro. Ou especulando o quanto aquela relação era satisfatória. Uma enxurrada nojenta de moralismo, com uma questão absolutamente pessoal que deveria caber àquelas duas pessoas exclusivamente. Só de ser uma suspeita de que as palavras de pessoas protegidas por um suposto anonimato possam ter contribuído para uma pessoa tomar uma decisão irreversível, o único problema filosófico verdadeiramente sério, como definiu o escritor Albert Camus, só se for isso é um sinal de que temos um problema coletivo muito grave. Quem digitou essas mensagens está conseguindo dormir à noite? Eu fico muito triste, porque os LGBTs, por terem sido historicamente e até hoje perseguidos por sua orientação sexual ou identidade, deveriam jamais julgar a orientação sexual alheia ou a identidade de outra pessoa ou qualquer conduta sexual. Pessoas julgadas por sua conduta sexual, julgando a conduta sexual dos outros. A pessoa não entende o outro integrante da sigla LGBTQIA+, logo diz que não existe, que aquele sentimento declaradamente tão genuíno era outra coisa que não isso. Amor, parceria, casamento. Pessoas jurando que aquela relação tinha algo que faltava. A pessoa que acredita que uma união sincera, madura e verdadeira tem que seguir o modelo que ela pensa ser certo e acredita ser o único padrão de relacionamento.
Tem gente que acha que casamento, parceria, lealdade é algo genital. Talvez as pessoas não entendam que um problema, se estamos falando de um relacionamento abertamente aberto, como eu disse, tecnicamente não seria o fato de alguém fazer sexo oral em outra pessoa. O problema estaria em se perceber que é absolutamente opressor viver numa sociedade em que as pessoas são julgadas pela vida sexual, pelo que fazem para ter prazer, não pelo caráter. O único problema numa sociedade normal, bem resolvida e não moralista seria o fato de ele ter violado os termos e condições da rede social. Algo que não deveria ser notícia. Um jovem bonito faz sexo. É isso que jovens bonitos e feios também fazem. Sexo. Adultos fazem sexo de maneiras diversas. Têm prazer da maneira que querem. E isso não é um problema, não é ilegal, não é antiético. E num relacionamento aberto, isso é um pressuposto. A traição é cantada em verso e prosa, está no cinema, na novela, nas fofocas, nas piadas de corno, nos xingamentos. Relações proibidas geram renda para motéis e para detetives particulares. Vivemos como se o sexo extraconjugal não fosse algo absolutamente cotidiano em nossa sociedade. E muitas vezes tolerado no caso dos homens. Esse casal resolveu não viver essa hipocrisia. E esse era o acordo do casal, pelo que a gente sabe. Eles eram pessoas públicas e esse acordo era público. Não houve quebra de acordo, então essa reação de ódio é o quê? Inveja do prazer alheio? Inveja de quem tem um relacionamento feliz? É um regozijo mórbido por supostamente confirmar uma falsa tese de que aquele amor não era possível? É um prazer de se deliciar com uma situação limite de uma pessoa famosa, conhecida, talentosa? É porque isso torna a vida da pessoa infeliz, um pouco menos infeliz? É isso? É esse sentimento? É um misto de sensações que eu tenho, sabe? É pena dessa gente moralista, é de revolta pela ignorância desse julgamento do Tribunal da Santa Internet, de solidariedade à família, de vontade de dar um abraço no Pedro, uma sensação de que fomos privados do convívio de um cara super legal, um pioneiro num terreno tão tradicionalmente pouco receptivo com pessoas trans, que são as polícias, e também uma ansiedade, porque eu tenho certeza, quase certeza, que esse não vai ser um caso isolado. O moralismo envenena um grupo que já sangrou e ainda sangra para simplesmente defender o próprio direito de existir, de amar quem quer, de fazer sexo com quem quiser, de forma consensual e absolutamente adulta. Esse julgamento nos desune e nos torna ainda mais vulneráveis para os ataques daqueles que nos odeiam. Gente que nos vê como criminosos, como um desvio, um erro a ser corrigido, doentes a serem curados. O moralismo é a arma do inimigo. Não é a arma que a gente quer usar. E o que a gente quer? Direitos plenos, respeito às nossas identidades, gostos, escolhas, tolerância máxima, direito de fazer o que quiser com os nossos corpos. Nada menos que isso. É muito? Eu acho que é o mínimo, mas a gente está muito longe ainda. Então a gente tem que concentrar esforço no que realmente importa. E esse fogo amigo, esse julgamento do colega de sigla, prejudica a todos nós. Pela atenção, obrigado.